Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Queria contar que é real a possibilidade de o Cruzeiro apresentar nos próximos dias uma proposta de compra do Gabigol. Só para vocês entenderem o cenário, o vínculo dele no Flamengo se encerra em dezembro desse ano. A partir de 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato. O Palmeiras e o Corinthians têm a intenção de contratar o Gabigol. Pensando em 2025, eles entendem que dificilmente o Flamengo toparia ceder por empréstimo ou em definitivo o atleta na metade do ano. O Cruzeiro pensa diferente e entende que pode, até porque a rivalidade entre os clubes nos últimos anos perdeu um pouquinho dessa força, convencer o Flamengo a liberar o jogador mediante alguma compensação financeira no dia 10 de julho, que é quando a janela por aqui reabre. A ideia é que Alexandre Matos apresente uma oferta oficial ao Flamengo, até por conta de toda essa polêmica causada depois de o Gabigol aparecer com a camisa do Corinthians na última quinta-feira. E dinheiro não é problema no Cruzeiro. O Pedro Lourenço, novo dono da SAF do Cruzeiro, tem um patrimônio estimado em 9 bilhões de reais e está disposto em melhorar consideravelmente o time já na metade do ano. Foi também com essa promessa de que reforços importantes chegariam que ele conseguiu convencer o Cássio a fechar acordo. O Cássio é o primeiro reforço da era Pedro Lourenço, outros devem chegar e o Gabigol é um alvo em potencial. Dá para dizer que é prioridade número 1 para o ataque, certamente seria uma baita aquisição. Agora falando de Gabigol, O que tem? Gabigol. outrora, qual que é? enquanto o Adro falava Qual que e é? depois o Nicola falava, Gente. o Cabido, eu pensava que há 2 anos atrás, e aí é com todo respeito ao atleta, mas é quem estava sendo contratado, tá? Marcinho, Meia, Ok. vamos lembrar de outros nomes que vieram. O Moza trouxe o Joseph, O que Edu, disputaram, o Edu. Tô falando dos atacante. jogadores que O Rafa disputaram por Silva. aqui. Não, mas mais atrás Mais ainda. atrás. Mais atrás ainda. Vieram alguns jogadores que em qualquer época do Cruzeiro jamais vestiriam a camisa. E né? aí, nós estamos falando de Cássio numa ponta e na outra ponta Gabigol. É. Pelo menos a resenha mudou. Não. Ela deu, como disse o Grice, ela deu uma cambalhota, né? Não tem qualquer semelhança em relação ao que o Cruzeiro buscava no mercado nas últimas temporadas. Outro Cruzeiro. Essa história do Gabigol é o Cruzeiro tentando monitorar o mercado e atacar o mercado quando surgem as oportunidades. A do Cássio, gente, o Cruzeiro se aproveitou de uma instabilidade do Cássio dentro do próprio Corinthians, ele foi lá e buscou o jogador, né? Por que não repetir isso também com o Gabigol, o Gabriel Barbosa? A questão aqui é que eu vejo uma vontade, assim, né? Assim, pelo que eu leio, pelo que eu sinto, assim, do pessoal falando. Ainda, entre aspas, talvez haja uma vontade do Gabriel Barbosa permanecer no Flamengo, coisa que eu não via tanto no Cássio, e não tanto do Flamengo para com o atleta. E essa questão de usar a camisa do Corinthians foi um terremoto dentro da Gávea. Foi um terremoto. Os caras, assim, o Landim até eu li, agora não vou lembrar de quem, gente, ele estava no aniversário do filho dele, no jantar de aniversário do filho dele, ele simplesmente parou o aniversário, entre aspas, e foi só... Vacilou, né? Foi só cuidar do assunto, Você né? é camisa jogador. vacilou. Hã? Claro que vacilou. Tem condição, gente. Claro que vacilou. Mas essa coisa do Gabigol querer ficar, eu acho que o Gabigol joga mais o jogo. Não, Sabe? tudo bem. Ele joga. O Cássio ali, já tudo que ele viu no Corinthians, pô, tô insatisfeito com a reserva. Tá Pô, vendo que o Cássio entreguei é quando eu fui útil aqui, vocês. Pô, eu quero sair e acabou. O Gabigol, acho que ele joga mais o jogo. Pô, Mengão, eu sou Flamengo. Mas se pintar um negócio lá nos bastidores, entre eles lá. Você acha que ele joga pra torcida? Sim, não posso afirmar isso. Não É um tem como achismo. afirmar que o cara tá. Mas é isso, eu sinto que ele tá jogando o jogo. Pô, Flamengo, pô, Carioca. Eu acho que ele tá nessa resenha. Acho que ele tá nessa resenha. Já há informação que o Flamengo está disposto a emprestar. E eu vou falar também na nossa volta aqui, vou passar pro Mauro, pro Piperno, pro Bruno. Eu vou falar da informação. Gabigol interessa ao Cruzeiro, tá? Eu soltei essa notícia hoje porque eu tenho contatos fortes aí com essa nova gestão do Cruzeiro. Ele é um sonho antigo do novo dono do Cruzeiro e eu vou falar sobre isso. E o Flamengo libera o jogador se houver acordo financeiro. De graça, o Flamengo não pretende liberar, tá?
Então, assim, o Cruzeiro quer contratar, vai ter que negociar com o E Flamengo. empréstimo? Tipo, leva o Gabigol e paga o salário. Então, O aí Flamengo vai aceita? ter que fazer um acordo. Aí depende do que eles vão propor ao Flamengo. Liberar de graça, o Flamengo não vai liberar. É a informação que me passaram aqui agora. Mas aceita liberar desde que haja um acordo financeiro. Alguém vai ter que procurar. De graça não vai ter jogo. Tipo, leva embora, fica aí, paga o salário. O Flamengo vai querer ganhar uma grana em cima. Isso que eu ia perguntar. Exato. Então não aceita que só pague o salário, não. A priori, informação que me passaram aqui, não. A priori, não. Eu acho que eu liberaria até pelo salário, que é alto. Você evita um multiplica até o final do ano, dá para contratar, dar entrada na compra de um outro jogador para a posição. O jornal Estado de Minas agora traz a seguinte informação, diz que o Arthur Gomes, jogador, então, né, falou que o Pedrinho disse para eles lá que ele pretende dar um grande presente para a torcida, mas não falou, não citou quem seria esse grande presente. Você está acompanhando um pouco pilhado, porque eu soltei hoje a informação, tá viralizando aí, porque eu já vou calar a boca de muita gente. Você falou... me mandou que eu falei do Abel, me xingaram adoidado e agora tá provado aí que ele assinou com o Alçade. Não, você falou o negócio do Pedrinho. Eu tô dizendo que o Arthur Gomes, jogador do Cruzeiro, disse, reforçando a vez, que o presidente prometeu um grande presente. Eu sei mais que o Arthur Gomes, irmão. Opa! O negócio é o seguinte, o Cruzeiro quer o Gabigol. O Cruzeiro quer o Gabigol e o dono, o Pedrinho, Pedro Lourenço, é um sonho antigo do Pedro Lourenço. Eu fui atrás dessa informação ontem, porque um amigo meu de Minas falou, Thiago, corre atrás, porque o cara quer o Gabigol. E aí eu falei com algumas pessoas fortes, conheço pessoas, inclusive, que conhecem o Pedro Lourenço. Aí é aquilo, tô cravando que vai pro Cruzeiro? Não! Mas o Pedro Lourenço vai atrás do Gabigol. Ele tem esse sonho antigo de ter o Gabigol no Cruzeiro e ele quer ir pesado para contratar o Gabigol. Agora, é aquilo. Hoje não vai ser fácil, já que o Flamengo quer um dinheiro. Pode ser mais fácil esperar acabar o contrato. Óbvio que acaba no fim do ano. Mas deve ter uma disputa provavelmente com o Corinthians. Né? O Corinthians, depois de tudo isso, se o Corinthians falou que queria levar o Gabigol no começo do ano, agora que ele vestiu a camisa e que tá toda a torcida do Corinthians fazendo campanha, o Corinthians deve entrar nessa briga. O Grêmio, eu apurei o Corinthians entra na briga até pelo Mbappé, né? Porque ele briga com todo mundo. Sim, mas vai entrar, Piperno, por mais que ele deva. Mas ele vai tentar. Vai tentar e vai ficar devendo, como a gente já viu. O Grêmio, eu entrei em contato hoje com uma fonte muito forte no Grêmio. Não quer. O Grêmio teve o interesse, mas o valor assusta, Mauro. Parece que o Gabigol... O Grêmio tem problemas muito maiores a resolver nesse momento, né? Mas ele era um dos clubes, o Renato queria o Gabigol antes da tragédia, claro. E aí eu falei, será que ainda vai querer? O Grêmio já o Renato quer todo jogador, bom jogador embaixo, o Renato quer, né? Que existe essa lenda que é uma lenda, né? Que todo jogador que está embaixo vai jogar com o Renato, joga bem. Alguns se recuperaram, muitos não. Não, e o Grêmio, já na época, assustou o valor. O Gabigol pediu 2,5 milhões de salário pro Grêmio. E aí o Grêmio desistiu e hoje não tem interesse nenhum no Gabigol. Ou seja, provavelmente hoje, e aí a informação que eu tenho, o Cruzeiro quer e o Corinthians provavelmente quer. Eu acho que o Cruzeiro tem mais força financeira, porque o novo dono vai querer injetar o dinheiro, já levou o Cássio, vai apresentar o Cássio nessa próxima semana e ele já deixou claro para pessoas próximas que vai jogar pesado atrás do Gabigol. É aquilo, porque nos bastidores de Minas, tá? O que o Pedro Lourenço diz lá em Minas Gerais? Para a imprensa também, para pessoas que ele tem contato na imprensa, ele fala o seguinte, esse ano ainda pode ser complicado para o Cruzeiro. No outro, eu vou querer transformar o Cruzeiro num time para bater de frente com essas principais potências aí do futebol brasileiro. Ou seja, ele vai querer fazer contratações. E o Gabigol, querendo ou não, a fase é péssima. Mas é um reforçaço de pesaço, né? É um cara que ele vai pro Cruzeiro, olha a dimensão, Gabigol no Cruzeiro. Então, ele tem esse interesse. E aí o Gabigol já teria algumas possibilidades. Agora, um dos interesses poderia ser esse empréstimo. E essa informação do Mauro é muito importante. O Flamengo quer dinheiro. Eu acho que dificilmente alguém vai pagar um dinheiro pro Flamengo por 6 meses. E é impressionante, né? Como essa marra do Gabigol, essa arrogância do Gabigol, Bruno, ela desperta resistências ao Gabigol. Porque hoje eu postei, né, de manhã, que eu apurei lá, eu botei lá no meu canal no YouTube e no Instagram, essa informação do Gabigol, Cruzeiro e Gabigol. E repercutiu muito, até nas redes sociais lá de Minas, páginas do Cruzeiro.
Eu tenho visto que muitos torcedores do Cruzeiro estão falando, Deus me livre, tira o Gabigol daqui. Claro, tá bem dividido, tá? Tem outros que tá de brincadeira, não quer o Gabigol, olha o time que a gente tem hoje em dia. Agora, era pro torcedor cruzeirense, né, diante de toda a fase negativa que ele passou recentemente, falar, caramba, pode vir um grande nome pro Cruzeiro. E o Gabigol não é unanimidade nem no Cruzeiro nessa fase, Bruno. E isso causa, assim, uma rejeição. Uma coisa, se eu fosse um cruzeirense, meus filhos são, né? Mas eu não. Se eu fosse um cruzeirense, eu gostaria de ter o Gabigol no meu time, mas se eu fosse um investidor, eu não faria uma proposta por uma superestrela. Poderia fazer uma proposta, ó, vem para cá, você vem num contrato mais curto, num salário mais baixo e se virar a gente conversa de novo. Hoje não dá para ter essa garantia de você contratar o Gabigol, meter 5 anos de contrato, um salário altíssimo. Eu acho que isso é muito arriscado. Poderia ter um negócio num novo clube, e o Cruzeiro realmente não tem um atacante como ele. Mas assim, ó, vamos fazer 2 anos, vai, um contrato, um salário mais baixo, apostando em você. Se você der certo, a gente conversa de novo. Hoje não dá para arriscar, apesar de ser jovem, não é pela idade, é pelo desempenho recente e tá muito mal. Eu falei aqui em outros jogos, assim, não é que ele tá perdendo o gol, ele não participa do jogo. Isso que é muito preocupante, ele não tá conseguindo participar do jogo ativamente. Então, eu hoje, se eu fosse um cruzeirense, gostaria de tê-lo no time, mas eu jamais faria para ele, como dirigente, uma proposta de um contrato muito longo e com um salário muito alto, não. Finalmente, Cruzeiro retornando aos treinamentos, foram 3 dias de folga desde a vitória diante do União La Calera do Chile, 1-0 no Independência, folga sexta, sábado e domingo, e hoje a retomada dos trabalhos. Vamos aguardar porque o Cruzeiro vai atualizar a programação até o jogo do dia 30 de outubro, na outra quinta-feira, no Mineirão. O duelo às 9 horas da noite, diante da Universidade Católica de Quito, vale o primeiro lugar do Grupo B da Copa Sul-Americana. Por falar na Universidade Católica de Quito, o time entrou em campo ontem, na última rodada da Copa Sul-Americana. Teve um empate por 0-0, aquele resultado surpreendente que manteve o Cruzeiro vivo na disputa pela primeira colocação. E ontem, a Universidade Católica de Quito enfrentou o Alcas, fora de casa, e empatou por 2-2. A Católica estava ganhando até de 2-0, mas sofreu 2 gols nos minutos finais e ficou 2-2. O Alcas, que é o vice-líder do campeonato equatoriano, a Universidade Católica de Quito, está na 5ª colocação. O Independente Del Valle lidera isoladamente com 29 pontos. O Alcas, o segundo, 28. A Universidade Católica de Quito está em 5º, com 22 pontos. Até o jogo contra o Cruzeiro, antes até do jogo contra o Cruzeiro, a Universidade Católica faz mais 2 partidas pelo campeonato local. Um jogo contra o Muxuc Runa, fora de casa, e também fora de casa com a LDU no dia 26 de maio. E depois, no dia 30, a Universidade Católica, então, no Mineirão. O Cruzeiro deve divulgar ao longo desta semana os detalhes da venda de ingressos, mas a expectativa, claro, é de um grande público no dia 30 no Mineirão, valendo este primeiro lugar do Grupo B da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro que segue aí no mercado, Alexandre Matos, conversando com vários nomes, e o Cruzeiro recebe neste início de semana o goleiro Cássio, ele que se despediu no Corinthians em grande estilo. Já trouxe a informação ontem, o Cássio deve chegar de forma discreta a Belo Horizonte. Ainda não temos mais detalhes, se vai ser em voo particular ou se em voo comercial, como que ele vai fazer para chegar discretamente, mas é uma ideia que o goleiro tem neste momento de chegar sem fazer festa, até porque ele tem a consciência de que a carreira dele vitoriosa foi no Corinthians, e aqui no Cruzeiro ele vai precisar, neste momento, de jogar, ser importante, e isso ele tem plena convicção de que vai acontecer, mas quer chegar então de forma discreta, sem muita festa, e só depois conquistar o torcedor.
Tá falado, pessoal. Matheus Pereira e Dineno estão empatados na liderança da artilharia do Cruzeiro, com 5 gols cada na temporada. No entanto, Matheus Pereira afirmou que prefere dar assistências do que marcar gols. Mesmo assim, ele comemorou o gol marcado contra o União La Calera e enfatizou a importância de conquistar vitórias e somar pontos para a equipe, independentemente de quem marca ou dá assistências. Além disso, Matheus Pereira é o jogador com mais assistências na equipe, tendo contribuído com 8 passes para gol até o momento. Ele também marcou em todas as competições em que o Cruzeiro participou, exceto na Copa do Brasil. Com o intervalo prolongado entre os jogos devido ao adiamento das próximas rodadas do Brasileirão, o Cruzeiro só voltará a campo no dia 30 deste mês, para enfrentar o Universidade Católica na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!